Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate paracientífico da Liderare. Meu nome é João Paulo Pedotti, sou voluntário da Liderare, da Pré-IC Liderare, e um dos coordenadores aqui do evento dos debates paracientíficos. Eu vou falar só um pouquinho de introdução sobre a instituição. A Pré-IC Liderare é uma instituição da Conscienciologia, sem fins lucrativos, com o foco em estudar a ciência da liderança sobre o enfoque do paradigma consciencial. Então, esse evento e outros eventos da Liderare têm o foco da gente aprofundar, ampliar e trocar vivências, conceitos, teorias relacionadas à liderança, considerando aí a multidimensionalidade, as bioenergias, o holossoma. Então, uma série de conceitos que a Conscienciologia traz enquanto ciência. E aí o evento dos debates paracientíficos é uma das atividades da instituição. Muito bom dia a todos. Meu nome é Silvana Elal. Eu sou voluntária da Enciclosapiens, na área do apoio às tertúlias e da comunicação, e da Liderare. Na Liderare, a gente faz parte aqui da coordenação do debate paracientífico. Por que do debate paracientífico, né? O debate paracientífico veio para a gente começar a trazer a construção dos novos pensamentos sobre a liderança, né? Conhecimentos sobre a liderança. Então, aqui não existe uma verdade absoluta, nós estamos aqui todos numa postura de abrangente de conhecimento, para que a gente possa realmente construir tudo isso em termos dessa visão da liderança, em contraponto com a liderança que nós conhecemos na SOCIM, né? A gente vai ter, ou Sociedade Intrafísica, porque nós vamos dar uma extrapolada em termos de ciência. Então, nós estamos aqui com alguns convidados que são muito, muito bacanas para vocês fazerem essas perguntas, porque tem essa energia, né, do epicentrismo, tem essa energia da sustentabilidade, da visão de conjunto sobre a liderança e sobre o processo do líder liderado. Então, nós vamos pedir para que cada um de vocês se apresentem, antecipadamente, já agradecendo a todos a presença aqui, ok? Bom dia a todos. Meu nome é Everton Santos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui participando deste fórum. Eu sou arquiteto urbanista e professor universitário, com especializações em gestão de recursos humanos e coordenação de dinâmica dos grupos. Eu sou voluntário da Conscienciologia há 27 anos, e 25 destes no CAEC. Eu fui um dos coordenadores da pesquisa que originou a fundação e construção do Campus CAEC aqui em Foz do Iguaçu. Trabalhei em várias áreas do voluntariado aqui nessa instituição. Trabalhei no jornal do CAEC, na Loteca, mas, especialmente, devido à minha formação profissional, eu trabalhei muito em projetos e construções de obras aqui no campo. Dentre elas, o projeto em construção do acoplamentário, tertuliário. Porém, a minha principal atividade no voluntariado, nesses anos todos, foi ter tido a oportunidade de trabalhar diretamente com o professor Valdo. No início, antes dele morar aqui em Foz, nós trabalhamos com pesquisas, cosmogramas, lá para o livro Homo Sapiens Urbanizatus, e no início da enciclopédia também. Mas, quando ele mudou para Foz do Iguaçu, eu pude trabalhar diretamente com ele no seu escritório. A digitação, revisão, edição de livros escritos por ele. Foram quase 2 décadas de intenso aprendizado. Eu pude assim, vislumbrar assim, um pedacinho da ponta do iceberg, né, do que era o micro-universo do professor Valdo. Processo de criação intelectual, fenômenos, bastidores do exercício da sua liderança. Então, foi uma grande oportunidade. E, atualmente, eu sou um dos coordenadores da Loteca. Aliás, a Loteca, né, voluntario desde quando eu cheguei aqui na Loteca. Agora que eu assumi essa função junto com a professora Nada. Eu pesquiso temas ligados à parapsicologia, vários temas, né? Mas um deles, que é o motivo de eu estar aqui, é a relação entre as consciências intrafísicas, as consciências, e as consciências extrafísicas.
as consciências. Esse é o foco, meu foco de interesse, dentre tantos outros, porque nós, nessa relação, trabalhamos a interassistência fazendo o desassédio através da tarefa de esclarecimento. E aí, nessa relação, que eu tenho observado que essa vivência deste binômio liderado, ela se torna cotidiana, tendendo a se tornar onipresente, né? Quando nós formos lá na frente, numa situação avançada, uma condição avançada, de ter ligado autocrítico, nós estaremos vivendo essa relação o tempo todo. Então, eu vejo que este tema ele está já na nossa condição agora muito presente na docência conscienciológica, na TENEPS, nas dinâmicas parapsíquicas, mas foi em 2011, lá quando o professor Valdo me indicou para a CEPCOM, que eu tive a oportunidade, na participação dos cursos de campo, de ampliar essa visão, de ampliar essa realidade de relação com essas consciências amparadoras extrafísicas. E este contato penso ser o ponto alto das experiências. É claro, tem um processo interassistencial, tem resultados interassistenciais, mas o meu crescimento pessoal, né, se dá muito através da oportunidade de conviver com essas consciências, pela visão delas, multidimensional, mais ampliada, em contraponto com o nosso restringimento extrafísico. Então, eu estou aqui para contribuir, né, para partilhar a minha experiência na condição de liderado. Certo? Então, essa é a minha colocação inicial. Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Mara Pisato, tá? Eu sou advogada, já estou há 30 anos na advocacia, trabalhando com advocacia empresarial. Fiquei muito feliz com o convite da Liderare para estar aqui, para dividir com os colegas aqui a experiência. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu acessei a Conscienciologia em 2007, tá? E a Conscienciologia ela foi um divisor de águas para mim, através de um curso da Associação LC chamado Autoconscientização Multidimensional. Aí muita coisa teve entendimento e tudo começou a acelerar, coisas que a gente veio estudar depois, né? E desde 2011 eu estou no Espírito Santo. Eu sou gaúcha e mudei para o Espírito Santo em 2011. Então foi realmente uma acelerada boa. Como eu disse para vocês, de profissão sou advogada, permaneço como advogada desde então, trabalhando na área empresarial. Desde que eu conheço a Conscienciologia, eu estou na Associação Aracê. Eu brinco que eu sou nascida e criada, né, dentro da instituição aqui da Associação Aracê. Né? Como experiência, assim, ó, disse para vocês, eu vim para cá em 2011, estava tendo aqui um congresso de serenologia e inversão. Aí eu já fiquei aqui. Eu disse, não, vou ficar na instituição. Casualmente, né, como a gente sabe, aquelas sincronicidades, um projeto que precisa de uma pessoa aqui perto da região, né? Então, já começo a trabalhar. Dentro da instituição, eu participei do núcleo de voluntariados, foi o momento que a instituição criou o núcleo de voluntariado, ela organizou esse núcleo, então eu fiquei em 2 mandatos nesse núcleo, foi muito bom. O conhecimento com os voluntários, fazer então esse epicentrismo já, depois como assessoria e, a minha surpresa, é que veio o convite para a secretária-geral. E esse convite, ele veio através, assim, nós sempre fazíamos reuniões com os colegas, né, para ver quem é que poderia, e as pessoas começaram a me apontar, e eu disse, não, peraí, que história é essa? Né? E eu resolvi assumir, né? Disse assim, eu vou encarar. E foi muito bom, quer dizer, o aprendizado é muito grande, e neste caminho eu vi que eu estava como líder, mas as pessoas que eu tinha como liderados também eram líderes. Tá? E o meu olhar começou a mudar, e o meu aprendizado se transforma. Tá? Eu estudo cosmoética,
tá? Principalmente lá antes do conhecimento da própria Conscienciologia, a parte das manipulações, né? E neste momento eu me dedico a ver toda aquela parte da errologia do líder, tá? As imperfeições, a rigidez, o que essas situações acabam nos impedindo de se manifestar enquanto líder. Por que até então eu não assumi essa liderança antes? Por que só depois de uma série de condições, né, a importância, vamos dizer, dessa assunção, né, dentro do grupo evolutivo? Né? Aí são situações assim de vivências que eu tenho diferentes. Uma na SOCIM, onde existe a minha condição de líder, né, e os meus liderados. Tá? A outra dentro da Conscienciologia, dentro do grupo evolutivo, onde eu fui liderada, né? Eu sou líder e vejo também os outros líderes. Então, isso é muito bacana a gente ver tudo isso. O que mais, gente? Eu acho que é uma breve história, né? Então, vamos lá. A ideia é permanecer fazendo esse estudo, aprimorando essa liderança, principalmente não mais só essa liderança tradicional, mas uma co-liderança. A instituição Aracê hoje está permitindo até mais isso. Eu fui secretária-geral e coordenei, vamos dizer assim, a virada da instituição para sair de secretária-geral para colegiado. Então, hoje, não é mais um secretário-geral, existe um colegiado, são 5 colegas, e eu faço parte desse colegiado, até assim, é muito interessante, é uma experiência totalmente diferente, existe uma interação, uma contribuição, e nós somos 5 líderes, tá? Cada um com uma especialidade, cada um, vamos dizer, com um tipo de liderança, e uma liderança está somando a outra. Essa é a experiência que nós estamos dispostos a viver até 2022, nesse primeiro mandato. Vamos ver e adiante. É um case, estamos aí trabalhando nisso. Essa sou eu, minha gente. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu me chamo Marcelo Brivilati. Atualmente eu moro na Suíça. Estou vivendo aqui desde 2004. Atualmente aqui eu trabalho no setor de relógios de luxo, mas a minha formação é em educação física. Eu me formei no Rio de Janeiro e tenho também uma especialização em treinamento de alto rendimento, porque eu fui atleta durante 22 anos, participei de várias seleções nacionais, campeonatos estaduais, pan-americanos, e tive a oportunidade de estar representando o Brasil aí em diversas competições, junto com atletas aí do atletismo, na área de velocidade. E depois que eu terminei minha carreira, eu resolvi dar um 360, acabei vindo parar na Suíça. Então, depois de 10 anos aqui, eu tive a oportunidade de acessar a Conscienciologia através da internet. Foi em 2014, e passei um ano todo observando, estudando, pegando livros e lendo, até que eu resolvi tomar um posicionamento e investir nos estudos realmente. Me posicionei em fazer um curso, fiz um primeiro curso EAD, o segundo que eu fiz foi logo a verbetografia, e no final de 2015 eu estava aí em Foz do Iguaçu defendendo um verbete, o que me abriu muitas portas depois. Inclusive, tive acesso a pessoas que eu não tinha tido acesso na Europa em relação à Conscienciologia, e para mim foi muito importante, porque a partir daí começou a se identificar em mim o processo que até então eu não tinha visto, que era da liderança, mas ligado à autoliderança. Hoje eu voluntario pela Consecutivos e pela Pré-IC Liderare. E o que me levou até a Liderare foi justamente estudar esse aspecto relativo à liderança. Porque aqui, no desenvolvimento da Conscienciologia, eu me vi ligado ao processo de liderança a diversos grupos e de projetos, inclusive. Eu tive participando da coordenação de um evento que foi realizado em 2018, que foi um encontro de intermissivistas que aconteceu em Estrasburgo, e esses aspectos me chamou muito a atenção.
E, a partir daí, essas identificações com liderança me chamou muito a atenção, porque até então eu me achava um protagonista da vida e, de repente, eu passei a ser um ator principal da minha relação com a evolução pessoal. E aí, durante esse debate aqui, eu pretendo aqui estar discutindo aí com pesquisadores experientes, e eu tenho muito orgulho e prazer de estar aqui com todos vocês. Para mim foi uma honra receber esse convite e trazer um pouco da minha experiência e ouvir a experiência dos colegas, acho que vai contribuir muito para o meu aprendizado. Muito bem, pessoal, a gente está aqui muito feliz também. Eu queria colocar para todos nós aqui, debatedores, que existem pessoas que não são da Conscienciologia. Então, a gente precisava falar um pouquinho também na questão, assim, aplicar a tecla SAP, né? Traduzir alguns conceitos para que eles possam estar acompanhando também, né? Então, João, vamos à primeira pergunta, que não quer calar. Como é que vocês entendem essa visão multidimensional do binômio, né, líder-liderado? Como é para vocês, na experiência de vocês? Como é que vocês podem trazer? E o que é multidimensional, pessoal? É nessa dimensão, sociedade intrafísica, e nas outras dimensões, ok? Que não estamos aqui na sociedade intrafísica, na SOCIEX, ok? Então, passo a palavra a vocês, fiquem à vontade. Quem? Seguindo a ordem, talvez, eu diria que toda ação ela é multidimensional. Então, toda ação que nós implementamos, ela tem repercussões nesta dimensão e nas outras dimensões. Então, esta ação interassistencial, né, ela, obviamente, está nessa categoria e ela infere liderança, porque existe mais de uma dimensão envolvida e várias consciências envolvidas nesta ação interassistencial. Então, isso infere liderança. Deve haver uma coordenação. Por isso que esse binômio ele é muito importante, né? Porque ele atua constantemente. E nesse nosso trabalho, a relação com esses amparadores extrafísicos, ela nos coloca numa posição de liderado justamente pela nossa condição de restringimento intrafísico. Os amparadores extrafísicos têm uma visão de conjunto maior, mais ampla do que acontece entre as dimensões e nos aspectos que envolvem a ação interassistencial. Então, nós, na minha visão, neste momento, vivemos a condição de liderado. E eu penso que a vivência desta condição de liderados seria justamente o processo de aprendizado do desenvolvimento da liderança, da própria liderança. Então, o aprendizado da liderança passa pelo aprendizado de ser liderado, em especial nessas condições. Então, se queremos desenvolver qualidade de líderes, devemos desenvolver as qualidades, os atributos de liderados. E aí eu volto um pouco no interesse desta relação com o amparador extrafísico, porque se nós estamos vivendo aqui uma vida crítica, né, uma vida especial, diferente das outras, né, nós estamos numa condição de muita informação, de muito acesso, de pouca repressão, digamos assim, nós podemos falar desses assuntos e não vamos ser queimados, degolados ou açoitados, né, dessa vez. Então, nós estamos numa condição mais favorável. Estamos vivendo o período da pré-intermissão. O professor Valdo colocou lá a questão da pré-intermissiologia. Um momento aqui de oportunidade de nos capacitarmos para aquela meta ousada, então, de sermos líderes interassistenciais, extrafísicos, para poder resgatar aqueles que nós mesmos deixamos para trás, né, no nosso caminho evolutivo. Então, penso eu que se nós temos essa meta de sermos esses líderes extrafísicos, estarmos na neocondição de amparadores extrafísicos, nós precisamos aprender justamente com essas consciências extrafísicas amparadoras. Para ir desenvolvendo esse aprendizado, passa pelo desenvolvimento da nossa interação com essas consciências, do contato, de aprimorarmos esse vínculo. Certo? Então, essa experiência de
de autoconscientização desse processo, né? Essa autoconscientização lúcida, né? Na condição de liderados, vai nos capacitar para essa tarefa, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na hipótese de termos participado ou participarmos de alguma equipe extrafísica, digamos assim, né? Um equipex. Olha só, o contato que nós teremos aí, então, com consciências, líderes, super experientes, que sabem muito mais do que nós, né? É o nível de despertos, evoluciólogos, nós vamos ter contato com participantes de equipes de serenões que supervisionam esses trabalhos. Então, a minha pesquisa vai digamos assim, com este foco de aprimoramento da condição de liderado. E aí, na sequência, eu tenho algumas propostas, aí, algumas constatações de como nos qualificar, né, na condição de liderado. Mas é justamente, eu acho que isso, não sei se vocês concordam com isso, né? É a questão da desdramatização evolutiva da hierarquia. Porque muita gente ainda vê, né, a questão do liderado, e é uma das errologias do líder, Mara, não sei se você concorda comigo, vê a condição do liderado como subjugado, né? A questão da subjugação, eu tenho que obedecer a um líder, né? Pelo menos nas minhas experiências extrafísicas, e eu não vou dizer que são aquelas super qualificadas, mas já existe alguma coisa em equipes extrafísicas, eu percebo que assim, você é colocado com total autonomia na sua expertise para fazer aquela assistência. A partir daí, há um revezamento do processo da liderança. Volto a ser um processo de liderado e outro vai fazer o que ele é de competência evolutiva, né? Eu ia trazer exatamente até esse gancho, tá? Que o Everton trouxe muito bem aquela coisa assim, ó, toda ação é multidimensional, realmente, né? Agora, quando a gente vai falar dos aspectos multidimensional dessa questão do binômio líder-liderado, nós abrimos um leque onde a gente pode, assim, ó, falar de muitas coisas, né? Uma das questões é essa. Que tipo de liderança é essa que eu estou fazendo no intrafísico? Qual a amarração que eu estou tendo? Eu estou causando o quê nesse curso grupo kármico, né? Nós combinamos isso no extrafísico? Eu fui líder antes? Essa pessoa foi líder? Nós combinamos estar aqui nessa posição para fazer esse revezamento, tá? Qual é o aprendizado que nós temos que ter? Isso é uma das hipóteses que a gente tem aí, né? Então, assim, agora, quando eu encontro novamente neste intrafísico, depois de ter tido o intermissivo, ele é líder? Eu sou líder? Quem são essas pessoas? Tá? É muito amplo. Eu vou aprender com esse líder na condição de liderado. Eu vou aprender também liderando, tá? Mas depois que a gente começa a fazer mais a leitura, observar, eu vejo assim, ó, nós estamos num grupo evolutivo. E o grupo evolutivo, ele é constituído de líderes, tá? Não é 700 experimentos, é um grupo de líderes. Então, assim, eu tenho que aprender com este outro líder e eu também tenho que aprender a minha condição de liderado. Porque vai ter um momento que o líder vai vir, quer dizer, a pessoa que vai fazer assistência da vez, tá, vai estar conduzindo o grupo, né? Depois vai ser a minha oportunidade, assim, e outro, e é um revezamento. Então, nós temos esse revezamento de intermissão, ressoma, dessoma, o que a gente combinou enquanto líderes, enquanto pessoas que estão aqui para fazer a evolução de um grupo, dentro de um grupo evolutivo, qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso momento, né? E o que tudo isso nos mostra, assim, ó, as sensações multidimensionais, as vivências que a gente tem, esta certeza, tá, de amparo, de estar trabalhando ombro a ombro com o amparo em determinado momento, tá? Estar sabendo que você não está, aí a gente começa a extrapolar, a nossa liderança intrafísica, ela não é só aqui, tá? Nós vamos fazer essa liderança ou vamos estar trabalhando de forma também multidimensional em outra dimensão, e aí é ombro a ombro com amparadores também, né? Quais as equipes que nós estamos trabalhando. Então, eu acho que a gente pode falar muito
Aí, assim, fica aí, nós vamos indo, né? Daqui a pouco vem mais coisa. Eu achei muito interessante o que vocês colocaram, mas eu queria trazer a minha experiência também em cima disso, né? Porque eu observo ainda que, mesmo dentro de um contexto da SOCIM, como dentro da CCCI, e aí eu falo especificamente aqui na Europa com o pessoal, eu estou aí trabalhando com alguns grupos, e eu percebo que tem pessoas que não querem assumir o processo da liderança. Eu não sei qual é a relação, acho que está mal entendido a palavra liderança, né? Porque tem dois aspectos. Algumas pessoas consideram que liderança é mandar, eu já considero que liderança é fazer, né? Líder, ele faz, ele não manda, e ele trabalha em equipe, mas talvez o contexto histórico ainda dá um peso muito grande à palavra líder, e é esse contexto que eu vejo que hoje na Liderária a gente está tentando desmistificar, desdramatizar, porque a gente pode ser liderado intrafisicamente na sociedade, na SOCIM, mas extrafisicamente ser um líder assistencial. Então, são dois aspectos que eu acho que isso me chama atenção e que me interessou muito, porque até então eu não tinha reconhecido o meu aspecto de líder. E quando me deram algumas funções para liderar, eu percebi, poxa, mas eu não estou preparado. Mas sempre trago aquilo comigo, né? Se você for esperar o momento para você estar pronto, você nunca vai fazer nada. Então, pega com o que você tem e tente desenvolver e aprender com seus próprios erros. E, em função disso, eu fui me aventurando em alguns processos de grupos, cometi meus erros e aprendi com eles e procurei aprender rápido para poder superar isso. E percebi essa diferença quando no contexto intraconsciencial, no contexto multidimensional, que você tem uma atuação, às vezes, maior e melhor extrafisicamente do que intrafisicamente. Então, são aspectos que a gente precisa estar considerando e levando e estar pesquisando para poder entender a ampliação disso. Eu não sei se vocês concordam com a colocação que eu fiz, até gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas a gente precisa estar desdramatizando a questão de líder e do liderado. Voltando ainda no meu exemplo, na minha empresa, eu sou um liderado, mas eu procuro estar exercendo uma função que eu possa estar facilitando aquelas pessoas que estão acima do meu cargo, de forma que eu crio um ambiente homeostático para que o trabalho possa fluir. E aí, eu vejo a importância que eu tenho de atuação assistencial num trabalho que, às vezes, não tem uma característica assistencial, mas uma característica organizacional. Privilege. Oi. Oi. Não, desculpa, termina. Não, pode continuar. Eu estava te ouvindo agora, você falando que você está na condição de liderado, né? Então, até para contribuir, assim, ó, a minha experiência é o contrário, eu sempre tive na condição de líder, né? Então, líder desde criança, aquela coisa toda, né? E teve um momento que eu tive que ter o aprendizado do liderado. Como eu, naquela qualidade, ou com, né, fazendo, sendo uma pessoa de ponta proativa de liderança, se coloca na condição de liderado e dá o seu melhor para aquela condição, né? E um outro gancho que eu queria pegar é o que você trouxe, essa coisa de desdramatizar a liderança, né? Que parece que tem um peso, alguma coisa. O que eu percebo, Privilate, vê se você e o Everton acham isso também. O que eu percebo que está intimamente ligado é a responsabilidade. Tá? Quando liderança implica em responsabilidade, o quanto, por exemplo, eu, na minha experiência, deixei de assumir liderança porque era responsabilidade. Isso aqui eu não quero. Eu vou ficar nos bastidores agora, porque é mais tranquilo. Deixa o outro ir lá na frente, que ele é responsável, fica aí. E que é errôneo, porque, na verdade, nós estamos juntos. Ou eu tenho que ajudar, né, na condição de liderado da melhor forma possível, e eu vou exercer de alguma forma também uma liderança sobre mim nesse momento, né? E para não deixar mal. Então, assim, eu acho que a coisa da responsabilidade é o que pega as pessoas.
tá? E faz com que a gente dê uma fugida dessa... Eu concordo, Mara, com tudo que você falou. Eu, quando coloquei lá a situação, eu sempre fui protagonista da minha própria vida. Eu sempre fugi da responsabilidade. Eu sempre fugi de aspectos de liderança. Só que quando eu acessei a Conscienciologia, eu fui obrigado a fazer algumas reciclagens. E quando eu me dei conta, eu estava sendo solicitado como líder, né? Eu fui identificado como líder. E nesse momento, eu senti as pressões extrafísicas. Porque eu passei toda a minha vida me escondendo, daqui a pouco eu fui reconhecido. Olha, você é um líder, você precisa assumir essa responsabilidade. E quando eu me dei conta que eu precisava assumir a responsabilidade, as pressões extrafísicas começaram. Mas aí eu já estava dentro, não tinha como eu voltar para trás. E foi aí que eu comecei a procurar desenvolver, tanto é que eu me ofereci para participar da pré-IC Liderare com a Simone e com o Fábio, justamente para aprender sobre liderança, tudo aquilo que eu tinha fugido. E fazendo minhas pesquisas, eu percebi que em vidas anteriores eu fui um líder, mas não fui um líder cosmoético. Daí o meu medo de assumir essas responsabilidades. Bem-vindo ao grupo. A gente percebe que para a gente começar a ter cosmoética, e isso é uma relação muito séria na nossa neoliderança, né? Aquela situação que nós vamos ter que construir. A cosmoética e a intencionalidade do líder, enquanto líder e liderado, vai contar muito, né? A gente entendendo que também a responsabilidade é aquilo que você responde por aquilo que você sabe fazer. Você sabe fazer. Responder por alguma coisa. Então, se a gente não responde por alguma coisa, a gente deixa de exercer a nossa própria autocoerência, compreende? A gente deixa de se colocar a nossa energia, no nosso grupo, etc. e tal. Mas é um fator que também você pode não responder, alguém pode responder por você. Agora aí vamos falar do meu tema aí de pesquisa. Mas a intransferibilidade daquilo que você precisa resolver nessa série existencial, só você pode levar, evolutivamente falando. Fala. Está sobre na sociedade intrafísica, essa convencional, né, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, que nós precisamos estarmos conectados a uma empresa, nós estamos numa estrutura um pouco mais rígida, né? Existe um chefe, um diretor, enfim, existem os cargos pelos quais nós temos que responder. É claro que toda ação é multidimensional e nós estamos fazendo assistência, mas nós temos a nossa atuação um pouco restringida. Nesses ambientes, a gente vai fazer o que pode fazer, né? Onde a nossa atuação nos permite. Agora, nós temos esse universo que a Conscienciologia nos expõe. Então, a comunidade conscienciológica, cosmoética internacional, né, através das cognópolis, das instituições conscienciocêntricas, nos coloca em contato com esse mecanismo, né, multidimensional, interassistencial, onde nós temos uma hierarquia óbvia, intrafísica, é preciso organização, as coisas precisam funcionar, existem responsabilidades e tarefas a serem cumpridas. Mas isso comparativamente, é muito mais flexível. Nós temos espaços para as lideranças incidentais, né, que isso nós também observamos nas equipes extrafísicas, né, e o professor Valdo respeitava muito a opinião dos técnicos, como ele falava. Então, incidentalmente, aquela pessoa lidera, e dentro da CCCI aqui, independente até do seu cargo, né, dependendo da especialização, da especialidade daquele momento, aquela pessoa ela vai comandar. Aquilo muda, outra pessoa entra, e isso é super importante. Embora, né, nós todos sejamos líderes, né, de alguma coisa sempre, né? O professor Valdo brincava, nem que seja dos gatos lá da casa, a pessoa é líder. Ela sempre vai estar sendo líder e liderado. Existe uma cadeia evolutiva, digamos assim, onde tem consciências que sabem mais do que nós, outras sabem menos. De outra maneira, a gente pode dizer, alguns menos doentes que nós, outros mais doentes que nós. Então, nós vamos estar sempre transitando nessa linha de ação onde nós temos maior ou menor protagonismo. Agora, seguindo o meu foco na questão do liderado na relação multidimensional, eu gostaria de expor o que eu aprendi, o meu aprendizado, nesta questão da qualificação do liderado, que eu acho que ela se assenta, estamos falando de um binômio, mas, na minha visão, agora, esse binômio se assenta num trinômio, que seria
cosmoética, autocompetência e heteroconfiança. Eu acho que esse trinômio ele embasa a relação do líder-liderado no aspecto, na ação do liderado. Então, ele precisa ser cosmoético, ele precisa se tornar mais competente e confiar nos amparadores, certo? Então, você trouxe aí a questão da intenção. Sem uma intenção rígida, nós vamos nos expor à possibilidade de termos a aproximação não do amparador extrafísico, de uma consciência guia cego, certo? Que nos adora, faz tudo por nós, inclusive mata por nós, certo? Então, nós precisamos ter uma cosmoética a partir dessa intenção rígida. Se nós pensarmos lá que na interação da qualidade da intenção com a qualidade da interassistência, isso é fundamental, né? Isso aí, digamos assim, nos levaria lá na frente para a vivência sincera do princípio de acontecer o melhor para todos, sem interesses pessoais que se sobreponham. Quer dizer, isso é uma espécie de uma, digamos assim, uma blindagem energética a partir da intenção que, digamos assim, ajudaria nessas tarefas. Então, uma consciência bem intencionada, com aí a outra parte do binômio, que é a autocompetência, porque boa vontade e boa intenção, né? Tem até um ditado que segue por aí. Então nós termos a vontade é a base, né? Mas estarmos bem intencionados, com autocompetência, com método, né? Que seria, digamos, a sequência desse trinômio, isso nos dá um embasamento, isso nos dá essa blindagem energética a partir da aproximação dos amparadores nessas abordagens interassistenciais. Sim. Essa questão da autocompetência, eu vou seguir um pouco por aí, se eu me estender, vocês, por favor, me interrompam, né? Só vou falar brevemente sobre esse trinômio, depois a gente pode ir aprofundando. Essa questão da autocompetência é baseada pelo acúmulo das nossas experiências, das nossas vivências, né, dos fenômenos parapsíquicos, e aí vem a questão de nos levar para uma homeostase holossomática. E porque não tem mágica, nós precisamos mexer com as nossas energias, nós precisamos fazer estado vibracional, nós temos que buscar uma acalmia íntima, uma anticonflituosidade. Vocês estão aí acostumados com liderança, a base dos conflitos vem dessas ansiedades, vem da abordagem bélica, vem da questão dos conflitos, da competitividade. Isso é um problema. Se nós somos hipercompetitivos, nós vamos competir com o amparador extrafísico. Não vai ter assistência, gente. Então, nós precisamos ter essa calmia, essa anticonflituosidade. Nós precisamos estudar a questão da técnica, nós precisamos compreender os conceitos para compreender as ações. E, finalmente, dentro dessa linha da autocompetência que nos levaria para essa homeostase, eu sei que é uma coisa básica, mas nós temos que fazer exercício físico. Sabe? O professor é negligenciado pela sociedade em geral, e na CCCI não é diferente. O professor Waldo, ele coloca agora no léxico, se você for dar uma olhada, a abordagem dele sobre exercícios físicos é, assim, extensa. Ele coloca lá, até vou ler para vocês aqui uma pequena frase, ó, a falta de exercícios físicos leva à falta de oxigenação cerebral e a consequente falta do desenvolvimento dos atributos mentais somáticos. A pessoa que fica pensando, não, mas o que interessa é o meu mental soma e não faz exercício, está mostrando o seu desconhecimento da estrutura da parafisiologia, certo? E outra questão, então, para completar, então seria cosmoética, autocompetência e heteroconfiança. Nós precisamos ter autoconsciência do nosso restringimento intrafísico, reconhecer a visão mais ampliada dos amparadores, né, na condição de consciência. Isso é aceitação da hierarquia evolutiva, circunstancial. O amparador, ele está lá, como a Mara falou, ombro a ombro conosco, é uma consciência do nível evolutivo semelhante ao nosso, mas a circunstância coloca essa consciência com uma visão mais ampliada, certo? Ela vê os bastidores que nós não vemos. Então, nós temos que ter a vivência e o aprendizado, o entendimento da questão da passividade ativa.
Então, esse trinômio que nos leva ao princípio de que aconteça melhor para todos, a homeostase, a holossomática, a vivência da passividade ativa, faz com que nós possamos nos aproximar destes amparadores e termos uma eficiência enquanto consciência, enquanto membro de uma equipe, nessa circunstância, em contato com o amparador diretamente liderados e de líderes dessas equipes. Então, nós estamos vivendo quase que concomitantemente a condição de líder e liderado. Nós temos que estar atento para isso, para essa condição. E isso exige, sim, exige esforço. Esse item da autocompetência é o lifetime, isso é para a vida inteira, isso não tem fim, ou para as vidas inteiras. É o que nós vamos estar sempre aprimorando. Quanto mais aprimorados nós estivermos, mais competentes nós nos tornamos. E penso eu que isso é o processo evolutivo. O que eu percebo muito, assim, falando dessas coisas, acho que é bem bacana ter colocado esses pontos, Everton, porque eu acho que as pessoas, quando assumem cargos de liderança, mesmo dentro da CCCI, elas estratificam, né, o processo da coordenador da liderança. Mas o que a gente deveria pensar é que nós estamos gerindo a evolução. É uma coisa diferente de ser uma pessoa que está liderando para gerir só processos funcionais, né? Mas quem é que nós estamos conseguindo de verdade assistir para colocar no seu melhor, para dar oportunidade da outra pessoa também assumir a condição de líder, ou saber que ela também é líder, porque às vezes ela nunca teve a oportunidade de compreender que ela tem a liderança dentro dela. E é como você falou, a gente vivencia a liderança de várias formas, tanto cosmoética quanto anticosmoética. A gente pode ter, em alguns momentos a gente pode abranger. Agora, o que eu penso é que como é que a gente vai entender na intrafisicalidade esses pontos de qualificação que você colocou? Como é que a gente vai conseguir passar para outra pessoa essa qualificação? Eu preciso que ela se qualifique e se sinta autocompetente. O grande líder é um formador de líder antes de tudo, né? E uma das questões que você falou aí, como vai se colocar, seria através do autoexemplo. Né? É uma das formas né, que a gente testemunha. Acho que autoexemplo, deixa eu tentar ali também autoexemplo, a própria assistência, porque no momento que eu faço, o Everton trouxe bem, assim, nós estamos falando aqui daquela liderança cosmoética, né? Que é nessa tentativa de auxiliar, então aí está o autoexemplo. Né? A assistência que eu faço, como é que eu faço ela entender isso, como é que ela chega a esse ponto, isso também. Né? Quando se trabalha com voluntários, a gente vê muito isso. Você vê, assim, N voluntários, cada um com seu talento. E muitos deles achando que ainda não são bons o bastante, não são líderes, não precisam. E isso, às vezes, dá até uma aflição. Uma aflição no sentido assim, como é que eu faço para essa pessoa entender que ela é altamente qualificada e ela pode fazer algo muito bom, né? Mas, às vezes, é o tempo da pessoa, às vezes é o tempo, é a assistência, é a nossa persistência, vamos dizer assim, de estar ali. Talvez seja até o grupo, Mara. O grupo talvez não fomente, onde essa pessoa está, não fomente isso, porque tem uma visão mais fixada, né, sobre o processo da liderança. Eu estou com uma pergunta aqui, olha. Na alternância de papéis, ora na posição de líder, ora na posição de liderado, quais são os maiores desafios de aprendizado em cada contexto? Para vocês aí. Se vocês me permitem, eu sempre analiso esse aspecto, né? Porque eu vivo esses dois paralelos aí. E em primeira mão, quando eu estou na posição de liderança, eu não me vejo como líder, porque eu busco estar sempre aprendendo com aquele que, teoricamente, estaria na condição de liderado. Eu estou buscando essas experiências com as pessoas para crescer o meu autoconhecimento. E quando eu estou na posição de liderado, eu também estou aprendendo. Porque, de repente, aquela pessoa, no caso, que é da SOCIM, mas que não conhece a Conscienciologia, tem um conhecimento que eu não tenho, mas que eu também posso estar trazendo para o meu universo. Então, isso, para mim, eu cresço muito, eu ganho muito quando eu me coloco à disposição, quando eu fico aberto
para receber todo tipo de informação, para eu fazer a minha própria autocrítica em relação às informações que eu estou recebendo, a fim de poder passar o melhor que eu tenho para passar. Eu penso que nessa alternância de papéis, pelo menos a minha vivência ali, ajudando o comentário do Brivilati, na Socim tinha muito a coisa da liderança, de você estar, eu fazer, né? Fazer, ser muito cuidado, ser muito... Quando você acessa a Conscienciologia, que foi o meu caso, você vê uma série de outras situações, entre elas a parte da cosmoética, como fazer da melhor forma que fazer. Aí eu vejo assim, ó, que a condição de se colocar na qualidade de liderado, de aprender, de absorver, entender o que está acontecendo e dar o seu melhor, tá? Vai fazendo com que você abra a sua visão e vai experimentando uma série de situações, né? Com a conexão cosmoética, é claro, né? Dentro, né? do teu código pessoal de cosmoética. Então, você vai aprendendo na condição de liderado e na condição de líder. Quando eu estou na condição de epicentro de alguma coisa, eu sei que eu tenho que alavancar aquilo, mas eu tenho que fazer com que aconteça o melhor. Mas eu não faço sozinho. Aí é que o Brivilati coloca bem. Eu não faço sozinho. Eu faço com todos os outros. Tá? Então, no momento, mesmo você sabendo que essa responsabilidade está à frente, é tua, mas não é apenas tua. Eu estou dividindo com os demais. Só que eu sou a pessoa que vai incentivar a fazer isso. Né? Então, essas oscilações dão muito aprendizado a cada um. Eu aprendi muito na qualidade de liderado. Quando eu estive como liderado, eu disse assim, eu tenho que dar o meu melhor. O meu melhor é esse. E entregar, porque a Socim acha que o melhor é o que você tem que reservar para você, tá? Dentro do intrafísico da nossa Socim aí fora. Não, o melhor é para o outro, é para o todo, é para o grupo, porque aí faz a virada, dá exemplo, uma série de coisas. Eu vejo que há uma certa supervalorização da posição do líder. Isso é perfeitamente compreensível, né? Em aspectos da validade humana, né? dos privilégios. Então, tem o ranço da vivência, digamos, na sociedade intrafísica, de tudo que se acercou ao redor da pessoa líder ou do líder. E isso, penso que é algo que atrapalha na interassistencialidade. Porque se nós formos olhar criteriosamente, não importa a posição que você está, se é de líder ou de liderado. Quem supervaloriza isso, se incomoda por estar na condição de liderado ou de não ser líder no momento, é autoconscienciométrico, né? Evidencia o quanto essa pessoa ainda tem aspectos de imaturidade, que fazem com que ela não perceba que o principal é o resultado interassistencial. Então, não importa a situação que você está, até porque é indissociável líder-liderado. Você, como eu estava comentando antes, você está sempre na posição de ora líder, ora liderado, em todas as circunstâncias. Então, você é a mini peça, né? Então, tem conceitos que a gente tem que estar sempre revisitando. Se você é uma mini peça, você tem a noção do maxi-mecanismo, você não vai se sentir sozinho na liderança, você não vai se sentir abandonado. Achar que você é um líder solitário é de extrema arrogância, porque você não está reconhecendo, você não está percebendo a equipe com a qual você trabalha e nem valorizando. Então, como foi colocado, ninguém faz nada sozinho. Você percebe os amparadores, o quanto eles trabalham, fortalecem e valorizam a equipe. Não por eles, mas pela equipe, para a equipe entender a sua importância, o seu papel, o trabalho, ele é conjunto. Então, essa alternância de posições, penso eu que quanto mais madura é a consciência, mais, digamos assim, livre é esse trânsito, menos significado, digamos assim, teria do ponto de vista de reconhecimento, de valorização. Então, a questão não importa a sua posição, importa é que haja resultado.
que o trabalho seja feito, que a assistência seja feita, que aconteça aquilo ao qual a equipe toda se propôs. Então, dizer, nossa, está muito pesado, eu estou sabendo como é que eu vou fazer, você está simplesmente ignorando, deixando de perceber o quanto a equipe está presente. É óbvio que a equipe não vai te abandonar, mesmo você não reconhecendo, porque existe um trabalho a ser feito, apesar de você. Às vezes, o líder tem que ser carregado pela equipe para que as coisas aconteçam e que ele não perceba isso, para que ele não fique emburrado, coisa parecida. É o que eu falo muito com o Marco, que às vezes tem amparo de função que não é muito para você, mas é para aquilo que você está fazendo, né? Que, na verdade, está mais interessando o que é que você está representando do que você mesmo. Temos aí mais uma... Quer falar, Brivilati? É que eu queria comentar o que o Everton falou, que foi muito pontual quando ele coloca essa situação, que é um aspecto que a gente estuda dentro da Liderare, que é a coliderança evolutiva. Exatamente. É quando a equipe extrafísica está trabalhando lado a lado com a equipe intrafísica, que é esse amparo de função, né? Esse aporte que a gente tem. A gente percebe, né? Para quem teve a oportunidade de estar desenvolvendo projetos, de trabalhar à frente de grandes projetos cosmoéticos, aquela equipe te dando o aporte e você, às vezes, até sendo orientado, mas ali, intrafisicamente, você é aquela peça principal, é aquela peça que faz a ligação com essa equipe extrafísica. Muito, muito, muito interessante que você colocou, Everton, e que a gente pode ampliar bastante sobre isso. Exato. Então, vamos para mais uma perguntinha. Sabemos que a atuação como líderes em em voluntariado cosmoético e evolutivo contribui muito para as recins relativas ao poder e à competição. O que vocês podem falar sobre? Eu acho que vou eu. Eu acho que um exemplo, até o Brivilati trouxe ali a coliderança, eu acho que um exemplo muito claro que nós tivemos aqui na Aracê foi a formação do ECP3, onde uma equipe toda da associação, trabalhando lado a lado com amparadores, muitas, vamos dizer assim, todos estavam no mesmo patamar, todos estavam de igual para igual. Muitos fizeram N reciclagens, assim, da equipe toda, N reciclagem. Então, isso foi uma das coisas que eu vivenciei, vi ali. O Everton já trouxe isso, o quanto ainda tem essa coisa do ego, ainda tem essa situação que precisa ser trabalhada. Então, no momento em que você se coloca na condição, seja na condição de líder ou liderado, tá? Você está nesse voluntariado, você está fazendo isso, o quanto é importante você perceber e para perceber que você não faz nada sozinho, tá? E que esse ego, essa coisa de querer valorizar essa liderança comum, não cabe mais. Então, assim, neste momento, o voluntariado eu vejo assim, como uma peça-chave para a pessoa trabalhar suas recins. Tá? No momento que você ingressa no voluntariado e você se dispõe a trabalhar, vem. Eu lembro que quando eu ingressei no voluntariado, a minha mentalidade era assim: eu quero trabalhar tudo aquilo que eu puder. Sabe que quem pede leva, né? Então, vem. Vem nesse sentido. Então, trabalha cosmoética, trabalha. E aí, a contribuição, mesmo que seja mínima, mas é para o todo. Então, você ajuda o colega, você se ajuda, porque no momento que você entende que não precisa mais daquilo, você reverbera e muda. Então, assim, minhas grandes recins foram dentro do voluntariado. Acho importantíssimo. E uma delas foi Diego. A Mara trouxe lá no começo que a CCI tem muitos líderes, né? Realmente. O Oswaldo falava, né? CCCI é cacique, somos, né, uma reunião de líderes. E ele também colocava que um dos maiores trafares da CCCI é o poder. Lamentavelmente, isso está dentro do nosso dia a dia. Mas outra questão também que ele colocava, das grandes oportunidades que a Conscienciologia, esse mecanismo todo, nos traz, é o exercício da TEDEPS e o voluntariado nas ICs.
Então, voluntariado nas ICES é algo que é primoroso enquanto oportunidade evolutiva para nós. E é aí que nós vamos ter que lidar, porque liderar voluntários é algo extremamente, digamos assim, inusitado até, porque difere muito da liderança em uma empresa. A pessoa é empregada, ela não atende, ela é demitida e pronto. Você não demite um voluntário, né? Você tem que buscar acolher, você tem que buscar entender, achar o melhor dele, colocá-lo na melhor circunstância para ele se desenvolver. E vamos pensar que toda a posição de atuação do voluntário, mesmo se o foco é o melhor para ele, vai ser melhor para todos, porque ele é uma parte. Nós temos que buscar a convergência, o que é melhor para o voluntário e o que é melhor para o todo. Se ele estiver lá funcionante, automaticamente vai ser melhor para o todo. Então, nós temos que descobrir os talentos das pessoas para poder colocar para elas algo que seja factível, proveitoso e vitorioso para ela. Isso vai fortalecê-la, isso vai fazer com que ela constate as suas competências e vá se firmando cada vez mais e vai assumindo as suas potencialidades de liderança. Que eu vejo nas oportunidades que eu tive de contato com ciências extrafísicas, esses trabalhos todos, aí nós todos, né, que temos nessas oportunidades no trabalho do voluntariado, é que algumas qualidades, né, existe seriedade, né, existe uma seriedade, um comprometimento com o trabalho. Então, existe uma confiabilidade, mas, ao mesmo tempo, existe bom humor, né? Nós temos que ter um ambiente de bom humor, né, com fraternismo, acolhimento, empatia, ter a questão da dosificação, como expor para as pessoas até aquele ponto circunstancial em que seja na medida, o máximo possível. É claro que estamos todos aprendendo a fazer isso, né? Uma das técnicas que eu percebi com o professor Waldo é a surpreendência na abordagem, mas para isso nós precisamos conhecer as pessoas, nós precisamos ter vínculo com as pessoas. O professor Waldo insistia muito, nos últimos tempos ele insistiu muito na questão da sociabilidade, do convívio sadio, né, de termos situações de convívio social, onde nós podemos nos encontrar, podemos falar sobre nós, sobre os outros, sobre o trabalho. E esse convívio, esse contato, o encontro intrafísico que possibilita o encontro extrafísico. Então, nós, com as nossas companhias extrafísicas, né, dos mais diversos níveis, né, semelhantes ao nosso, vamos estar todos juntos, reunidos, para poder, nesse contato, nós fazermos a parada de arestas, nos conhecermos melhor, aumentarmos o nosso grau de intimidade e de interconfiança. E isso repercute diretamente no nosso trabalho em equipe. Vamos lá na experiência de cada um aqui. Nós não trabalhamos melhor com aquelas pessoas que nós conhecemos bem e confiamos nela? Parece que é óbvio isso. Então, vamos construir esses laços de confiança. E uma das maneiras é através do trabalho, obviamente, e da sociabilidade. Senão, nós estaríamos, digamos, vivendo um certo deslocamento. Ninguém vive só de mental soma, certo? É impossível. Isso é uma deformação da nossa parafisiologia holossomática. Outra coisa que eu vejo é essa questão importante da empatia. E é isso. Nós nos colocarmos no lugar do outro. O que aquela consciência precisa? Que é que a gente já trouxe aqui, a Mara reforçou também, a questão da superação do egocentrismo. Então, se você está centrado em você, você não vai enxergar ninguém ao seu redor. E você vai tender a se auto-isolar, certo? No seu trabalho. Isso é ruim para todos nós. Eu gostaria de fazer uma colocação, porque a gente que está aqui na Europa, eu especificamente, vivo um tipo de voluntariado diferente do que vocês experienciam todos os dias aí. Porque a gente não tem o contato com as pessoas, com os voluntários. E a gente tem um grupo aqui na Europa que há mais de 4 anos a gente se reúne todas as quintas-feiras. E esse grupo, ele cresceu, ele diminuiu, ele cresceu.
e tem passado por algumas experiências, e muitas das vezes as atividades que tiveram na Europa, a gente se encontrava para fazer cursos, né, palestras, organizar cursos, a atividade de Estrasburgo, uma grande parte desse grupo participou da organização, e é muito interessante, porque em um determinado momento eu fui colocado como um coordenador desse grupo. E eu tive que aprender muito com a vivência dentro do grupo. A gente tem dentro desse grupo um grupo WhatsApp. E eu posso dizer que talvez a experiência que vocês tenham ao vivo é que a gente tem aqui, né, online com o pessoal. E existem conflitos, existem brigas também. E eu aprendi muito dentro desse grupo, e eu posso dizer que as minhas maiores reciclagens foram feitas dentro desse grupo. Mas, para mim, o que mais importante foi de reciclagem foi não ter medo de errar. Isso aí foi importante. E a segunda coisa é observar as heterocríticas. Atender, ouvir essas heterocríticas, recebê-las e acolhê-las. E isso me ajudou muito a contribuir com o grupo e avançar no meu processo evolutivo. E ver de uma maneira um pouco mais global, mais ampla, até ter a oportunidade que, num futuro, a gente possa ter alguma coisa física aqui para estar vivendo essas experiências, né? Energossoma com energossoma, para estar essa oportunidade que eu acho que é fundamental. Mas as vivências, as experiências vividas aqui também, cada um num país diferente, tem uma observação de uma cultura diferente, traz essas informações e a gente interage com isso tudo. Então, tem momentos que o negócio é muito explosivo e tem momentos que é muito acolhedor, mas nos propicia também muitas reciclagens. Mas eu acho que é bacana a gente avaliar também, nos debates paracientíficos, a gente vê também a diversidade, né, dos debatedores, e a gente vê as culturas e paraculturas também, de cada IC, de cada voluntário. E é muito engraçado a gente ter esse congraçamento de ideias. Isso que eu acho que é bacana, sabe, Vivilate? E, assim, esse negócio da gente estar junto, às vezes, não é só fisicamente falando, né? Estar junto em todos os sentidos, né? Agora, com a pandemia, eu estou aprendendo a falar pela telinha, tá muito legal. E o que eu queria colocar também, que aí é para vocês pensarem um negócio. Eu estava vendo lá o processo do evoluciólogo, e lá estava um polinômio, que eu acho que foi bem que o próprio Everton colocou aí, que seria o ciclo funcional, direção, orientação, apoio, delegação. É isso? O Marcelo colocou uma questão sobre ouvir heterocríticas. É fundamental isso. Uhum. Sem dúvida. Agora, além disso, eu penso que é importante ouvir. O líder ele tem que escutar. Nós, aqui, eu tive a oportunidade de conviver aqui com muitos líderes, né? Inclusive as coordenações aqui do CEEC, e eu vejo que o líder ele precisa ouvir antes de propor. Né? Então, essa escuta é fundamental para o trabalho em si e é fundamental para o fortalecimento da equipe, porque as pessoas elas precisam participar e não pro forma, elas precisam participar de fato. Então, é preciso fóruns para a exposição das ideias das pessoas. As pessoas têm que se colocar, afinal de contas, nós estamos falando aqui em trabalho de equipe. E trabalho de equipe é isso, é todos participando o máximo possível do trabalho como um todo. Né? Então, não é aquela coisa, acho que alguém já colocou aí, alguém decide, manda e os outros fazem. Né? É óbvio que a questão do planejamento e a questão toda de tomadas de decisão, elas são complexas. Nós temos aqui uma experiência vastíssima nesse tempo todo aqui de CEEC, de várias formas de trabalho, os colegiados gestores e tudo mais, e a gente sabe que é preciso ter estratégias para se colocar as coisas, para se debater. Mas, independente dessas estratégias, a fundamental é que elas contemplem essa escuta, a participação, as pessoas colocarem as suas opiniões, terem oportunidade de argumentar, de ouvir os contra-argumentos. É esse exercício que fortalece a equipe, que a base é o trabalho em equipe. A gente vê aí, nesse aprendizado com os reparadores, é o trabalho em equipe, é a competência técnica e o trabalho em equipe, a participação.
por isso nós conseguimos fazer tanta coisa, nós todos, dentro do voluntariado, né? Vamos ver assim, coisas que são mais, digamos assim, quantificáveis do ponto de vista para quem não está um pouco de fora da Conscienciologia, que são esses campos, essas construções, né? Isso é feito com trabalho voluntário, não tem subvenção de governo nenhum, quer dizer, então, é uma coisa assim, surpreendente. Nós temos aí a Enciclopédia da Conscienciologia, todo dia tem um verbete sendo debatido, quer dizer, a nossa produção intelectual, olha esses fóruns, olha isso tudo. Então, esse trabalho, esse resultado de trabalho só é possível porque nós nos unimos de alguma forma, compomos equipes, e essas equipes, elas, né, digamos, elas funcionam melhor ou pior, dependendo do líder, mas elas vão funcionar. O resultado vai sair. Se o líder ele não atrapalhar, às vezes, sai o trabalho também, certo? Então, é claro, nós estamos buscando aquela liderança mais qualificada para otimizar o trabalho em si, mas a assistência vai ser feita, nós temos que ajudar, fazer a nossa parte aqui para que ela seja o mais qualificada possível. E aí até um aspecto, esse tempo, né, também de atividade dentro dos debates, um pouco do que o Everton falou e o Brivilati, na minha experiência, o que é muito rico é me permitir não saber tudo. Uhum. E aí esse espaço de troca, esse espaço de debate, é impressionante a calma que dá de poder se assentar naquilo que viveu e, ao mesmo tempo, estar aberto para entender a visão do outro, o ponto de vista do outro e reperspectivar. E falar, nossa, olha, essa abordagem eu não tinha pensado. E isso faz com que eu talvez amplie ou mude a minha forma de agir. Então, acho que esses espaços de troca, de exposição de ideias e um acolhimento, um campo favorável para, talvez, abrir mão de mecanismos de defesa que muitas vezes a gente construiu ao longo de vidas, porque se eu mostro o que eu não sei ou se eu mostro uma fragilidade, as consequências podem ser muito devastadoras para mim ou para o grupo. E pensando em épocas passadas e muito que a gente vive hoje às vezes, né? Pessoas, eu não tive experiências em grandes organizações, mas pessoas que eu converso falam às vezes isso. Eu não podia mostrar fragilidade, eu não podia mostrar que eu não sabia. E aí um pouco do que o Everton também trouxe, talvez essa rigidez que o trabalho ele acontece, mas o quanto que esse campo da conscienciologia permite a gente melhorar, expandir mais, justamente por esse contato, às vezes, com amparadores, né? Que tem um know-how muito maior que o nosso. João, isso aí é que me ajudou bastante no meu processo de evolução, porque quando eu aprendi que eu não precisava ter medo de errar e que eu tinha que começar a escutar mais o que as pessoas tinham que me dizer, ou colocar a meu respeito, foi que eu comecei a sair de dentro do meu próprio ego e ver as coisas de uma maneira muito mais ampla. Então, isso me ajudou. E a convivência no grupo nos ajuda muito. Porque são opiniões diferentes, vindas de várias partes e, às vezes, ao mesmo tempo. Então, você tem que parar e captar cada coisa que cada um está falando em determinado momento e que pode estar te levando a uma percepção maior da sua própria realidade. Então, nesse aspecto, eu sou muito grato ao grupo e aos grupos que eu participo em função disso. Porque uma hora ou outra vem uma mensagem que você precisa escutar, que você não está atento e que está lá o amparador há muito tempo te pegando no pé e te dando aquele assunto, mas vem aquela pessoa e ela fala de um jeito que fica mais fácil para você. O amparador encontra outra pessoa para fazer você ouvir. Isso aqui na cabeça, sabia? Também a responsabilidade disso. Okay. O medo de errar, ele tende a ir se dissipando quando nós começamos a compreender que nós não precisamos ter medo de errar, porque é uma certeza, nós vamos errar. O medo é infundado, isso vai acontecer, isso faz parte, não há o risco de não errarmos. Porque, como o João colocou, nós somos sempre aprendentes. Né? É só olhar para a próxima etapa à frente da nossa escala evolutiva, as próximas etapas, dizer, quanto não sabemos. Então, o esforço é para errar cada vez menos,
certo? Para aprender cada vez mais possível e aprender com os outros, como o Marcelo disse, é uma forma, digamos assim, muito prática. Nós estamos com várias pessoas junto a nós, né, nesses trabalhos em equipe, que tem muito para nos ensinar, cada um com a sua especialidade, a sua formação. É só olhar para o lado que nós estamos aprendendo a todo momento. Everton, você me trouxe uma lembrança. Quando secretária-geral, eu reuni o comitê gestor e disse a eles: ó, eu vou errar, então vocês me ajudam a errar menos, né? Não, imagina. Lá adiante aconteceu uma situação, eles me olharam, mas Mária, eu disse que ia errar, então vocês agora vão. Então, assim, exatamente essa coisa de não ter medo disso, mas o quanto a gente ficou preso, tendo medo de mostrar o erro, as imperfeições, e cada vez, bem o que o João trouxe, cada vez ficando mais rígido, criando um mecanismo ali e não se deixando mostrar, né? Então, assim, é tão libertador poder dizer, eu erro, né? O João trouxe é uma coisa que está muito presente lá no nosso trabalho, situações que realmente, isso às vezes é definidor de você permanecer na empresa ou não, então você tem que usar N estratégias. Mas esse nosso ambiente do voluntariado, ele também é libertador nesse sentido, que é outra circunstância, então nós temos que aproveitar, nos esbaldar nessas possibilidades, né, de nos jogarmos, enfim, no trabalho, sabendo que isso é permitido, digamos assim, até certo ponto dentro da CCC. E é claro que as nossas maturidades estão aí, e às vezes isso é um problema, mas é de quem o problema? Esse que é o ponto. E aí só um último ponto. Esse problema. Só um último ponto nesse sentido, como é bacana a oportunidade de treinar essa nova postura, essa reeducação, porque muitas vezes eu vejo, mesmo nesse período, em contato com os debates, muitas vezes eu me vejo voltando para o padrão antigo. Então, o quanto que o contato contínuo com esses campos mais assistenciais, o contato com os amparadores, ajuda a gente a se reeducar, porque uma coisa é eu entender o conceito, cosmoética, muito do que a gente falou de autorresponsabilização, e essa reeducação no dia a dia que a gente fala, tá, o processo ele não é nem só mais embaixo, mas ele é constante, ele é no pensando do dia a dia, e cada dia a gente entende melhor. Então, acho que essa oportunidade... E é no detalhe. Exato. A oportunidade de ter essa constância, ela é muito rica do voluntariado. E como é interessante... Semana, né? Analisando essas semanas, a sincronicidade, ficou muito... Eu e o João vimos muito isso, a questão do ego atrapalhando as atitudes e as ações. Nós estamos direto em contato, né? O ego, a questão também que atrapalhou bastante as ações, a questão também do status quo, que pega muito na questão de a gente impedir esse processo da fluência da energia, né? A gente estava vendo muito isso, a gente conversou bastante, né? E a questão da gente ficar muito... Nossa, é tudo de bom, nós somos tudo de bom, nós não somos tudo de bom, baixa a bola, começa tudo de novo. Menos, né? Falei menos. Falei, João, menos, não vamos nessa não, que a gente vai rodar bonito. Eu falei para ele, eu tenho um amparador muito bacana, ele falou assim, toda vez que começarem a te elogiar demais, desconfia. Menos, vai menos, volta para o seu ego, faz sua avaliação, sua autoanálise, e isso é bem bacana. Agora, também tem um outro lado que eu queria colocar aqui, eu acho que tudo foi super bacana que vocês colocaram, mas tem um lado que eu errei muito, por exemplo, nessa série existencial, de não assumir o meu potencial, entendeu? Eu deixei por omissão de assumir aquilo. Então, temos que fazer as reciclagens e ser um eterno aprendente, inclusive daquilo que você não pode deixar de fazer, daquilo que você precisa estar coordenando, daquilo que você precisa estar indo à frente, né? Estava vendo isso, assistindo o processo que eu gostaria até de entrar sobre isso, do teleguiamento autocrítico, e isso mexeu muito comigo, o quanto eu acreditei muito no que os outros falavam para mim, de autocrítica, de heterocrítica, entende? Quanto eu tive um processo assim de
eu deveria ter acreditado mais em mim, eu deveria ter visto outras coisas, eu deveria ter seguido as minhas intuições. Então, são coisas que a gente também precisa... Estou pondo aqui para colocar, não estou me expondo aqui, mas, assim, o quanto a gente precisa também confiar naquele processo intermissivo que você trouxe, mesmo que aquilo não diga a respeito... As outras pessoas não entendem direito ainda. Mesmo que você ainda precise fazer uma massa crítica, e não simplesmente jogar tudo aquilo, engavetar tudo aquilo, porque você não conseguiu entrar no processo do grupo, sabe? Então, eu vejo que, por isso que quando você falou de autocompetência, Everton, pegou bastante, porque eu pus muito de lado essa questão, né? Então, eu mesmo, como mercadora da minha própria ignorância, como dizia o Walter Vieira, né? Então, professor Walter. Então, isso é muito bacana, porque a gente tem um lado de a gente ver o que a gente tem que reciclar para melhorar os trafares, os trafaus, mas também as omissões que a gente deixa de fazer por algum motivo, por falta de autoconfiança, por falta de qualquer outra coisa, que a gente deixou de cumprir, também bate a porta. A gente precisa avaliar a tua responsabilidade autoevolutiva deste momento, assumir a autoliderança para poder conseguir realmente qualificar a sua interassistência. Porque se você não se assume, não assume aquilo que você veio a responder, como vai ser sua autoliderança, né? E se colocar à disposição de quê? Porque também tem ego aí, né? A gente deixou de ser autocoerente. Então, quando o João estava falando do campus do nosso debate aqui, hoje, por exemplo, eu estou sentindo um campo autorreconciliatório. Na hora que a gente começa a colocar, é esse campo de você começar a trazer você mais à frente, né? Não precisa errar, você não precisa se subjugar a uma liderança, porque, sim, na sociedade você pode estar seguindo chefias, né? Mas isso não significa liderança. É um processo que a gente vai ter que avaliar isso com calma. Então, eu queria colocar aqui, para vocês falarem um pouquinho desses próximos passos que vocês acham que deve ser, a neoliderança. Aqui eles estavam falando aqui para a gente ver que tipo de autorreciclagem necessária a gente tem que ter. Tudo bem, é o poder, é o status quo, é o ego, em primeiro lugar, mas nos próximos passos, como é que a gente deve observar, na opinião de vocês, a construção dessa neoliderança, desse novo construto que a gente poderia trazer em termos de liderologia? Eu volto naquele trinômio que eu coloquei, porque eu vejo que eu vou me qualificar enquanto líder, meu aspecto, é aprender a ser liderado por amparadores, consciências que sabem muito mais do que eu. Eu quero aprender com isso. Essa, digamos assim, é o meu caminho de qualificação da minha liderança. Aprender a ser liderado por consciências mais evoluídas. Consciências que têm uma visão maior. Isso amplia a minha visão. E com isso eu posso replicar no meu modo de ser, nas circunstâncias em que eu estou liderando. Eu vejo que esse aspecto aí que foi colocado sobre subjugação a uma liderança, isso realmente é algo que não tem espaço dentro da CCCI. Não há uma subjugação, né? O líder ele tem que pensar que a atuação dele é, antes de tudo, orientativa, organizacional, onde ele vai estar reconhecendo competências nas pessoas e colocando isso a serviço da qualificação do resultado interassistencial. Não existe um mando, não existe uma imposição, uma subjugação. Em tese, você consciencialmente não é melhor do que ninguém, você pode estar mais competente naquela área, naquele momento, certo? E, às vezes, existem pessoas que são muito mais competentes e experientes que você, que naquelas circunstâncias estão sendo lideradas por você. Certo? Sem nenhum problema, aquilo é incidental. Se nós entendermos que isso é incidental, que é o momento em que o trabalho interassistencial requisita, nós vamos transitar por essa condição de líder e liderado sem traumas para nós e sem impor traumas para as outras pessoas. Isso é sinal de imaturidade. É claro que isso é um aprendizado, é claro que isso é algo que nós estamos construindo ao longo das vidas, certo? Isso é o trajeto evolutivo. Você vai no binômio ou crescendo evolutivo, desperto,
consciex, semiconsciex, chegar lá no teleguiado autocrítica. Então, nós estamos aqui, né, na condição de pré-serenões, tentando entrar neste crescendo. E qual é a melhor maneira? É olhar para essas consciências. Quem são essas consciências? O que eles fizeram? Como é que eles se comportam? Aí eu vou saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar para chegar naquela condição. Então, por isso que eu foco muito a minha pesquisa, buscando entender como é que essas consciências funcionam, certo? Então, tivemos a oportunidade, né, todos nós, de conviver com a consciência fora de série, aí, que foi o professor Valdo, né, um cara que está aí 1 milênio à nossa frente, ele pode nos ensinar muito. E tem os amparadores do dia a dia aí, tentando, né, nos ajudar, e nós precisamos ter autocompetência, porque é a autocompetência que vem em um dos aspectos, primeiro, nós temos que qualificar o nosso holossoma. Não adianta, não vamos brincar com isso. Esse é o nosso suporte existencial. Então, nós temos que qualificar o nosso holossoma. E esse acúmulo de vivências, de experiências parapsíquicas vão nos dar aquelas certezas íntimas de que nós estamos tendo um exupensene de uma consciência amparadora, que aquilo é um fato, que aquilo é uma indicação. Claro, como o Marcelo colocou, às vezes o amparador tem que pedir para outro falar para você, mas tudo bem, está valendo. O que importa é você receber essa mensagem, entender isso. Isso te dá autoconfiança. Isso faz com que nós erremos menos, porque muitas vezes nós somos o indicado para aquela função. Aí nós pulamos fora, ok? Outro assume. Às vezes essa pessoa não faz tão bem quanto você faria. Aí você não se sente responsável por isso, né? Não é comigo. Então, sabe, isso é um imbricado de situações que o trabalho vai sair. Então, eu realizei muitas coisas, mas se não tivesse sido eu, teria sido outro. Quem sabe não tão bem quanto eu, quem sabe muito melhor do que eu. Não importa, o trabalho saiu. A questão é, eu quero participar. Eu quero ter competência para fazer parte disso. Eu não quero perder essas companhias evolutivas. Então, eu tenho que ser competente, eu tenho que me mostrar para o trabalho e estar em condições, porque não adianta também aquela consciência que assume tudo. Não, eu topo, não, eu faço, eu participo. E não tem competência para levar o trabalho. Então, é um misto de assumir, de não ter medo da responsabilidade, mas você tem que ter condições de atender aquilo para não prejudicar o trabalho. Então, eu vejo que passa realmente por isso. Você tem que começar a ter certezas íntimas que só você, a partir da sua experiência, você consegue. Temos mais uma pergunta. Desculpa, pode falar, Mari. Eu só ia completar, assim, eu estava ouvindo o Everton, eu acho que ele colocou muito bem, porque uma das coisas que a gente esquece seguidamente, não digo só a gente, mas a grande maioria até que a gente convive, é que tem um holossoma e que tem uma coisa chamada multidimensionalidade, tá? E quando você esquece disso, você não entra em sintonia. Aí você pode tentar o melhor, mas é o que ele colocou muito bem. Assim, você não se permite estar com o teu amparador, porque é o momento de você ser ali liderado por esse amparo, né? Você está disposto, passivo. Não, mas a gente não tem, assim, você pega colegas, nós mesmos, às vezes, né, esquecemos que temos um holossoma, que tem um corpo que precisa ser tratado, né, que precisa ser observado, tá? Tem uma parte mental, que tem uma parte emocional, tem a parte energética, a gente simplesmente deleta. Como é que nós vamos querer estar ombro a ombro com o amparo se a gente não analisa isso? Então, eu estou trazendo, o Everton trouxe uma coisa até bem acima, e eu estou colocando lá antes, lá atrás. Se a gente não observa isso, como é que a gente vai ver o restante? Como é que a gente faz essa virada? Né? Então, era só porque eu vejo isso, as pessoas esquecendo desses conceitos. Eu queria levar já para um outro aspecto, dentro disso que eles falaram, né? Porque eu acho que o papel fundamental do líder, no meu ponto de vista, é identificar novos líderes e capacitá-los. É mais ou menos como acontece em função ao amparador, na parte multidimensional, que ele procura nos dar a condição, a gente tem que interpretar essas condições, tentar se capacitar, porque logo, mais cedo ou mais tarde, vamos estar lá do outro lado também. E aí vamos estar desenvolvendo o mesmo papel. E se a gente se capacitar aqui intrafisicamente, acho que extrafisicamente
a gente vai ter condição de estar atuando no nível ainda muito maior. Então, aqui intrafisicamente, como líderes, né? Porque eu vejo a liderança, ela é muito expositiva, ela expõe nossos trafares, expõe nossos trafores e nossos trafais, a gente fica em muita evidência em função disso, a gente acaba ficando muito transparente, as pessoas reconhecem tudo que a gente tem de bom, do melhor e do pior. É por aí. Identificar novos líderes e capacitá-los também. E aí a gente entra no aspecto da coliderança evolutiva, né? É isso mesmo. Pessoal, temos mais uma perguntinha, então caminhando para o final. A liderança é nata ou se constrói? As duas coisas. As duas coisas. Você tem uma história evolutiva, tem uma aula memória, tem uma vivência aí seriaxiológica que faz com que você traga essa bagagem de conhecimento quanto à liderança, pelo menos boa parte de nós, né? Estamos aqui na CCI. Eu não diria que isso é algo que dá para se estender para toda a condição planetária, porque a maioria das pessoas vive numa condição justamente de subjugação, de exploração e assim por diante. Mas vamos falar dos aspectos, né, daqueles que são mais líderes, eles têm essa bagagem que ele traz. Só que isso não é uma coisa pronta, não existe o líder pronto. Nós estamos sempre aprendendo, crescendo e há sempre muito, muito para aprender. Se você acha que já sabe tudo, você saia para o acostamento, sente e chore, porque você vai estagnar. Então, nós temos essa condição de uma bagagem nós trazemos, é a parte nata, né, inata, e isso é lapidado, é qualificado a partir das vivências. Isso é o aspecto, digamos assim, da condição do mecanismo evolutivo. Então, são as duas coisas. Só que existem gradações. Existe aquele com a maior bagagem e aquele com a menor bagagem. Existe aquele que teve várias vidas exercendo a liderança e aquele que teve menos vida. Obviamente, este primeiro vai chegar aqui com mais skills, né? Ele vai chegar aqui com mais competência, com mais capacidade de liderar. Isso é uma coisa mais fácil para ele, o que não quer dizer que ele está pronto, acabado e é o líder, aquele que chegou no ápice. Isso parece, ao que tudo indica, que não tem fim, né? Que tudo indica lá, consciência, a consciência livre, né? A consciência intrafísica livre, então vai aprendendo, vai seguir aprendendo. Então, isso parece que é constante. Eu acho que é bacana isso que você trouxe, Everton, do ciclo existencial, porque desdramatiza a ideia da pessoa que ela nasceu com um talento, a pessoa que veio com o dom da liderança e a construção que ela teve. Então, essa herança da gente mesmo, que eu acho que é bacana de entender, são trafores que a pessoa lapidou, são trafores que a pessoa exercitou. E ela chega com aqueles trafores que, num contexto, talvez seja mais eficiente. E outras pessoas, num outro contexto, ela tem trafores que vão ser mais eficientes. Então, como também essa contextualização da liderança, ela ajuda a ampliar, que às vezes num contexto eu tenho mais capacidade, no outro menos. E tudo bem. E por isso que essa coliderança, essa troca, essa alternância líder-liderado, ela é funcional evolutivamente. E aí essa questão de inteligência evolutiva é um conceito que é trazido pela conscienciologia, e hoje eu vejo vislumbres de começar a entender, eu falo, tá, o que é uma inteligência evolutiva na prática? Então isso eu acho que é, né, é situacional para cada um, mas isso eu acho que ajuda a entender quando a gente extrapola. Tá aí. Nós estamos aí com 2 minutinhos, a gente deixa vocês à vontade para fazer as considerações finais, e aí a gente parte para a finalização. Ninguém quer falar nada? Vamos lá, Mari? Vamos fazer considerações finais. Na ordem de coragem, vamos lá. Então eu começo. Pessoal. Então vai. Não, desculpa, Mara, vai você. Não, gente, foi muito bacana, eu agradeço assim, a oportunidade, eu acho que a gente falou muitas coisas aqui, nós conseguiríamos ficar aqui conversando muito mais, as perguntas estariam vindo muito mais, mas eu penso assim que a reflexão que é importante, ou pelo menos que ficou, é a importância da gente assumir o nosso epicentrismo, tá?
fazer as reciclagens necessárias para isso, estar conectado com a multidimensionalidade, estar atento ao nosso holossoma, tá? Trazer toda essa bagagem e que nada vem pronto. Nada vem pronto e nada é feito só. Você vai construir, você vai ter um caminho, e nesse caminho não tem nada perfeito, tá? Não tem perfeição. Existe aprimoramento, existe trabalho, existe estudo, e que é possível errar. Então, eu penso assim, ó, que dentro desse nosso debate vão surgir muitas coisas ainda, e que vocês, se puderem, enviem para a gente continue estudando, continue aprendendo, continue trilhando, e vamos voltar aqui outras vezes para continuar aprendendo com vocês. Valeu, pessoal, muito obrigada. Eu queria deixar meu agradecimento aí, acho que foi uma oportunidade ímpar ter conversado, ter debatido com vocês, né? Pessoas aí, o Everton aí com tantos anos de Conscienciologia, a Mara, ouvir a experiência de vocês e trazer, né, compartilhar a minha experiência, acho que foi muito gratificante para todos. E eu só tenho que agradecer aí a equipe aí dos mediadores também, meus colegas de voluntariado, parabéns aí por essa iniciativa e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí com esses debates paracientíficos. Bom, eu queria comentar ainda sobre aquele trinômio, né, da cosmoética, autocompetência e heteroconfiança, que ele, no primeiro momento, é a posição do liderado. Mas existe a vivência, quando ela é instalada entre a consim liderada e a consciex líder, que seria a vivência de um outro trinômio, que seria o sinergismo cosmoético, a interação holossomática e a interconfiança. Aí sim, nós começamos a ter uma grande eficiência no trabalho. E essa interconfiança, ela, né, tem que ser honrada, né, junto aos amparadores. E isso sim provoca uma grande, digamos assim, sinergia no trabalho, você se sente mais competente, o amparador sabe que pode confiar em você, e aí isso é, digamos assim, um moto contínuo, né? E tende a nos ajudar a alçar outros patamares evolutivos. Mas, muito obrigado pela oportunidade, foi ótimo estar aqui, estar com vocês, partilhar essas ideias e poder ter um momento onde a gente pode expor, ouvir e aprender. Muito obrigado. Da minha parte, agradeço também bastante a presença de vocês, a participação, essas trocas, né, esse abertismo e despojamento para a gente conversar. São temas, né, que são amplos, são temas complexos, às vezes polêmicos, e eu acho que a gente conseguiu chegar em muitos tópicos bem ricos, e para o pessoal também que participou online com a gente, que mandou perguntas, agradecer, convidar sempre para os nossos debates, que é no terceiro domingo do mês, das 10h30 ao meio-dia. E vou ter muita lição de casa agora, né, para refletir, para aprofundar para os próximos, mas agradeço bastante. E a equipe Astrafísica, que também ficou bem presente aí com a gente. Faço das palavras do João minhas palavras, né, porque já falou tudo que poderia falar. Muito obrigada a todos vocês não sabem como foi bacana ter participado desse debate com vocês, assim, o aprendizado foi muito bom, Vivi Lati, Mara, Everton, foi muito bacana, a gente espera realmente que vocês possam estar com a gente outras vezes, foi gratificante demais, tudo isso, que essa expansão, né, da nossa visão em termos do binômio líder-liderado, em termos multidimensionais, e assim, fica aí o convite para vocês estarem de novo com a gente, ao público também, que estejam com a gente nos próximos debates. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, pessoal, e até as próximas. Até mais.